Em Atos 2:38, quando Pedro ele está pregando para aqueles que haviam ouvido a exposição do Evangelho, ele complementando a pregação, melhor dizendo, quando eles perguntam, eles ficam compungidos no seu coração, quebrantados, e perguntam: o que faremos então, irmãos? E aí Pedro diz isso, Atos 2:38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, receber o Espírito Santo é para aquele que se arrepende dos seus pecados. Claramente, eu encontro isso na palavra. Atos 3, no versículo 19, algo muito interessante também, uma outra pregação, agora aqui quando Pedro estava com João indo ao templo para uma hora da oração, o coxo é curado, lembra? Levanta e anda. Quando as pessoas veem aquele milagre, aquela obra acontecendo, elas começam a se aproximar de Pedro e João. Pedro, vendo aquilo, ele, opa, não posso perder a oportunidade, começa a pregar o evangelho. E pregando o evangelho, ele diz, no versículo 19 de Atos 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é uma consequência da confissão de pecados. É uma consequência de um coração arrependido que se converte a Deus, confessa os seus pecados ao Senhor e recebe o perdão. Perdão é muito sério. Jesus, quando está lá em Mateus 6, versículos 14 e 15, explicando o único ponto do modelo de oração que ele ensinou, que ele explica, foi sobre o perdão. Eu entendo que Jesus estava mostrando ali qual é a nossa prioridade na vida de oração, mas eu enxergo também, falando sobre perdão, Lucas no capítulo 7, vá comigo por favor, Evangelho de Jesus segundo Lucas no capítulo 7, como é importante aprendermos aqui nesse texto em Lucas 7, versículo 36 em diante, que a profundidade dessa relação com o Senhor por meio do Espírito Santo, da presença do Senhor por meio do Espírito Santo habitando em nós, como essa profundidade do relacionamento ela é proporcional à compreensão do perdão que nós recebemos, do perdão vivido. Veja comigo, por favor, Lucas 7, 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão,
Respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você está compreendendo? A profundidade, o nível de relacionamento com o nosso Senhor é proporcional à compreensão que nós temos do perdão que nós recebemos. Você está entendendo? Você e eu tivemos os nossos pecados punidos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. O precioso sangue do Filho de Deus foi derramado para que você fosse perdoado. O seu pecado matou Jesus. Jesus se entregou amando a mim e a você até o fim. Não pense que os nossos pecados ficaram sem punição. O Senhor nos perdoou, passou a mão na nossa cabeça. Negativo. O nosso pecado, o nosso pecado ofende a Deus. Seja um pecado direto ao Senhor ou a que nós cometemos ao próximo. E isso ofende a Deus. E isso ofende a natureza de Deus, que é santo, separado. Nele não há trevas alguma. E se o nosso pecado ofende a um Deus eterno, qual é a punição que você e eu merecemos? A condenação eterna. Você está compreendendo? Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você e declarou: está consumado, ele estava consumando ali a obra expiatória, onde ele entregou a vida dele no lugar da minha vida. Ele entregou a vida dele no lugar da sua vida, para que a vida de Cristo estivesse em mim e em você. Mas, se nós não temos a compreensão de que o nosso pecado foi punido no Senhor Jesus, Jesus foi feito maldito, morrendo naquele madeiro, tomando a nossa maldição sobre ele, sendo feito pecado em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados. Se nós não compreendemos que naquela hora que ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Que ali, naquele momento, os nossos pecados estavam sendo punidos no Senhor, onde houve trevas por toda a terra. Se nós não temos essa compreensão, querido, se você não consegue entender a dimensão do perdão que nós recebemos, Deus provando o seu amor quando nós ainda éramos pecadores, se nós não temos essa compreensão, nós vamos amar ao Senhor? Não vamos. Nós vamos valorizar, considerar o que o Senhor fez por nós? Não vamos. Mas à medida que nós compreendemos o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, o nosso relacionamento com Ele só cresce, só se aprofunda. Mais nós desejamos conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele. Nós precisamos ter isso em mente. Mas falando sobre a prioridade do perdão, eu me lembrei também de um outro texto, Salmo 32. Porque
Acompanha comigo. Atos 2,38 nos mostra que o Espírito Santo é entregue após o perdão de pecados, correto? Vimos isso. Vimos em Atos 3,19 que a presença do Senhor, os tempos de refrigério pela presença do Senhor, vem após o perdão de pecados. Recebeu o Espírito Santo, presença do Senhor. Vimos também a proporcionalidade aqui do entendimento do perdão com o nível de entrega no relacionamento com o Senhor. E vemos ver aqui no Salmo 32 algo fundamental, que é a alegria de quem é perdoado. Como é avivado quem é perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Só uma pausa aqui, um detalhe interessante. Os ossos não envelheceram por causa do silêncio. Mas enquanto estava em silêncio, deixando de confessar os pecados, o que estava acontecendo? O bramido em todo dia. Os ossos não envelheceram por conta da não confissão dos pecados. Mas os ossos envelheceram enquanto não havia confissão de pecados por conta do bramido, do murmúrio, da queixa, da reclamação, de reclamar da vida, das consequências do pecado. Você está entendendo? Mas continuando aqui, voltando ao texto, Salmo 32, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, na confissão do pecado, Davi está falando aqui, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso que, pela confissão, todo aquele que é santo orará a ti. Todo aquele que de verdade é um servo de Deus vai orar a Deus para confessar o seu pecado. Você está entendendo? A prioridade da vida de oração é a confissão dos pecados, é resolver o problema com Deus. Para quê? Para que de fato nós tenhamos relacionamento com Deus. Olha aqui o texto. Há tempo, continuando no versículo 6, há tempo de te poder achar. Eu vou orar para confessar o meu pecado, para que eu consiga ter um relacionamento contigo, Senhor. Você está entendendo? Essa é a prioridade da vida de oração. É o perdão. Nós precisamos acordar para isso. Até no transbordar de muitas águas, não lhe chegarão. Você está tranquilo. Você confessou teu pecado, você resolveu o maior problema da tua vida. Sabe? Você foi reconciliado com o Senhor em Cristo. Então, se o pecado causa separação, você confessa, você passa a ter um relacionamento com o Senhor por meio do Espírito Santo. E por esse relacionamento pode acontecer o que acontecer. As muitas águas, o transbordar dessas muitas águas, não vão nos afligir. Podemos ficar tristes, em dado momento angustiados, mas nós temos o mais importante. Lembra Jesus, Lucas 11? Nós temos o principal, nós temos o Espírito Divino habitando em nós. Nós temos a presença divina em nosso coração. Você está entendendo? Continuando o texto, versículo 7.
Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, Deus falando conosco, que não tem entendimento. Ou seja, não seja tolo. Não seja tolo. Não seja tolo. Cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Você confia em Deus, você tropeçou, você pecou, abandona esse pecado, se arrepende, confessa ao Senhor por meio da oração e seja transformado, vive em novidade de vida. A misericórdia do Senhor vai te cercar, mas se arrepende em nome de Jesus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A alegria de quem é perdoado. E eu fico pasmo, perplexo, às vezes eu fico angustiado de ver muitos na igreja do Senhor nesses dias buscando um avivamento vazio, um avivamento de, se não é de oba-oba, se não é por meio de, através dos subterfúgios, fazer coisas com a expectativa de que deem certo, de uma forçação de barra, de até um empenho muito grande em algumas questões, quando na verdade, quando eu comentei com você, Atos 2,38, o Espírito Santo vem após o perdão. Atos 3,19, os tempos de refrigério da presença do Senhor vêm após o perdão. O Espírito Santo, o agir do Espírito Santo e a presença vem após o perdão. Nós lemos, também vimos aqui que a alegria, a bem-aventurança, a alegria, ela vem em quem está perdoado. Ou seja, o avivamento, a maior evidência de um avivamento é um coração quebrantado, arrependido diante de Deus. Ah, mas e o último avivamento, a igreja nos últimos dias? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. O avivamento não será sobre todo aquele que se diz cristão, mas sobre todo coração arrependido diante de Deus. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. Busca um avivamento por um coração quebrantado, arrependido. Não busque um avivamento por subterfúgios, por meios, por práticas devocionais, mas seja avivado a partir de um arrependimento de pecados. E isso nós precisamos urgentemente compreender. Nós temos essa necessidade de compreender, porque como nós vimos lá em Lucas 7, a profundidade do relacionamento ela vem pela compreensão de um arrependimento. Mas se nem houver arrependimento, eu vou compreender? Não. Não compreendendo, não recebendo perdão, porque não houve arrependimento, eu não confessei, não fui perdoado, eu vou me relacionar com Deus em amor? Não. Você compreende? Só que, voltando lá para Mateus 6,